Olá, seja bem-vinda ou bem-vindo ao canal Espiritualize. É uma honra tê-la ou tê-lo aqui conosco e sinta-se em casa, sinta-se à vontade. Que Deus Pai e meu Mestre amado Jesus possam estar presentes sempre nos nossos corações, para que possamos entender o que acontece do ponto de vista espiritual, para que a gente possa entender as coisas com mais clareza. O vídeo que mais teve repercussão no canal até hoje é um em que eu faço um comentário, tentando fazer uma análise espírita, a respeito então do desencarne do ex-ator Guilherme de Pádua. Ficou curioso para saber o que eu penso a respeito dos comentários e o que nós temos que falar para estes? Eu vou falar sim, você vai ficar sabendo, mas depois da vinheta. Você está no canal Espiritualize e este é o nosso Momento Espírita. O Momento Espírita é um quadro que nós temos aqui com o intuito de debater e refletir assuntos à luz da doutrina espírita. Assuntos relacionados à doutrina espírita, mas assuntos que estão aí também, que precisam de uma visão espírita das coisas. Mas antes de mais nada, eu vou pedir para que você já deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal, acione o sininho das notificações, porque nós temos agora vídeos novos sempre ao longo da semana. Não são mais só um dia da semana, mas 3 dias em que nós temos regularidade aqui no canal. A partir de novembro, nós estamos assumindo este compromisso de dar a você aí um conteúdo diferenciado. E eu conto com você, com a sua inscrição, com o seu comentário, com o seu compartilhamento. Ele é muito importante. Meus caros, nós temos que frisar uma coisa muito importante, mas é muito importante antes de mais nada. Em hipótese alguma, estamos aplaudindo o gesto, a atitude, a ação de Guilherme de Pádua, que assassinou a sua colega, a atriz Daniela Pérez. Não estamos. Em hipótese alguma poderíamos aplaudir esse gesto. Assassinato nenhum se justifica. Nenhum. Mas o que eu quero que você entenda, eu desejo que você consiga entender, é que nós não temos a capacidade e nem podemos ter de julgar o outro. Efetivamente, o ato é horroroso e deve ser coibido e deve ser punido dentro da legislação humana, e com certeza isso também tem suas consequências espirituais para quem o comete. E efetivamente, Guilherme de Pádua, como você ou eu, cada um de nós, quando nós cometemos infrações à lei de Deus, essas infrações, elas têm uma consequência. Não é que Deus nos pune no sentido de vingança, mas Ele nos ensina através do sofrimento causado pelo descumprimento de suas leis, aquele momento de aprendizado. Efetivamente, Guilherme de Pádua vai ter que reparar o seu erro. Como muitos já cometeram assassinatos que quer que seja, tiveram que reparar os seus erros. Mas não cabe a nós aqui julgarmos e sentenciarmos e querermos uma pena eterna e tudo mais, ou dizer como um comentário que me chamou a atenção: ah, mas ele viveu demais. Ele viveu o tempo que ele tinha que viver na Terra.
A Daniela viveu o tempo que ela tinha que viver na Terra. Talvez, e nós não sabemos qual era a programação reencarnatória, tanto de Guilherme de Pádua como de Daniela Pérez. Nós não sabemos disso. Talvez poderia a Daniela estar encarnada hoje, sendo uma atriz com certeza consagrada, né, enfim, e ele não ter feito isso. Poderia, talvez, né, ali foi havia programação de acontecer isso, mas ele poderia ter resistido a esse ato e não ter feito. Bom, o se nem na história existe, mas há possibilidade, sim, tudo bem. Mas não cabe a nós julgarmos aquilo que já foi até inclusive julgado na Terra. Se as leis do Brasil são mais brandas e tudo mais, façamos o que a Glória, né, Pérez, a sua mãe, fez, que foi pressionar, né, as leis, a mudança das leis. Ela não ficou só chorando ao desencarne da filha, ela agiu. E efetivamente também, né, aos que estão aí julgando o Guilherme, a pergunta que não quer calar: será que vocês sabem o que fizeram em outras vidas? Ah, mas eu não acredito que não existem outras vidas. Eu não acredito nisso. Tá que nem ateu, né? Porque eu digo sempre, né? Os ateus dizem que a sua negação a Deus é o suficiente para dizer que Deus não existe, o que é uma bobagem. Eu posso negar e a negação não significa que não exista. Efetivamente, a reencarnação ela procede da seguinte maneira: você comete um erro e numa outra existência você pode reparar, você tem o direito de reparar. Deus, né, nos dá a possibilidade de reparar os nossos erros. Não há penas eternas, há a reparação do mal. Quando nós fazemos o mal, a gente vai reparar este mal com as consequências dele. E se tiver que reencarnar, passar por um processo do esquecimento do passado e conviverem para tentar resgatar isto, isso é um processo que compete à espiritualidade, que envolve Guilherme de Pádua e Daniela Pérez e os familiares, né? Mas não a nós, não nos compete isto. O que compete a nós espíritas e a nós cristãos é orarmos por esses entes envolvidos. Talvez, em vez de ficarmos condenando, né, o Guilherme, quem sabe a gente possa emitir uma prece de conforto para, né, a Daniela lá na espiritualidade e de, quem sabe, despertar, né, o sentimento de arrependimento nesse espírito perdido que é o espírito de Guilherme de Pádua. Não significa que nós vamos aplaudir as atitudes dele, muito antes pelo contrário, mas é preciso sim que a gente tenha não esse pensamento justiceiro. O Cristo viu esse pensamento justiceiro no caso da mulher adúltera. Lembra? Aquela passagem muito conhecida, né? Lá naquela passagem, quantos homens, né, hipócritas estavam ali querendo apedrejar aquela mulher? Mas Jesus, ao aproximar daqueles homens e ao escrever no chão aquilo que eles realmente eram, com a sua autoridade moral, fez com que aqueles homens desistissem de apedrejá-lo. Porque aqueles que iriam apedrejar, porque a mulher tinha tido um ato ou atos imorais, eram aqueles mesmos que escondiam coisas muito grosseiras dentro de si. Então não adianta você julgar o outro, ficar sentenciando o outro e fazendo quase que os ares de uma perpétua, em que fica ali no moralismo, né, fechado, condenando tudo e a todos, sem olhar para dentro de si. A gente precisa olhar para dentro de si e pensar o seguinte: tudo bem, não podemos jamais, né, aceitar assassinato ou crime de qualquer natureza, mas nós não sabemos o que nós fizemos em outro momento. Quem sabe até esses que estejam tão, né, com tanta ânsia
né, de vingança sejam aqueles que no passado cometeram esse tipo de crime. A gente não sabe. Mas o que acontece? A gente comete os erros, nós viemos para cá esquecendo o passado para que a gente possa refazer no presente aquilo que estava mal feito. Esta é a visão espírita da coisa, de todo o processo. E aí, meus caros, não nos cabe julgar a quem quer que seja. Por isso que a doutrina espírita, ela não é só uma doutrina de cunho filosófico ou científico. Ela ela tem um elemento religioso, mas uma religião que consola, que conforta, que acolhe e que não julga jamais. E, portanto, ao não julgarmos o Guilherme e não julgarmos quem quer que seja, a gente olha para o ato, não fica apontando dedos para os outros e tentamos fazer e refazer e não reproduzir aquilo que é ruim. Esse é o compromisso do espírita de verdade. Olhar para o passado como um momento de aprendizado e para a dor, para os erros, como um elemento de aprendizado, porque nós estamos aqui para aprender e evoluir. Aqui é um momento de aprendizagem e aqui é transitório. A vida espiritual é permanente. A vida carnal é transitória, rápida e passageira. E é nesse sentido que a gente precisa entender algumas coisas. Se você gostou desse conteúdo, se você achou relevante, compartilhe ele nas suas redes sociais, deixe seu comentário, suas impressões. E até a próxima. Muita luz, muita paz, muita fé em nossos corações. Hoje sim.